E... Oi? Tá gravando? Quer ir de novo? Não, pode deixar. Todo mundo comendo bolinho? Tranquilo? Então vamos lá. Falamos de lesão corporal do ponto de vista jurídico, né? 129, blá blá blá. Agora nós vamos falar da lesão corporal do ponto de vista médico-odontológico. Nós vamos dividir as lesões corporais, e aqui falando apenas das lesões produzidas pelos instrumentos mecânicos, os dotados de velocidade, em três tipos básicos. Aquela lesão que foi produzida por um instrumento que tem corte, aquela lesão que foi produzida por um instrumento que tem uma ponta, e aquela lesão que foi produzida por um instrumento que não tem nenhuma ponta e nenhum corte. Essa que não tem nem ponta nem corte, ela simplesmente amassa, estica e torce. Não, mas não anota assim não. Age sob pressão por pressão, tração ou torção. São os instrumentos amassantes, contundentes, sinônimo de amassante. Instrumentos contundentes são os mais importantes. Depois, os instrumentos que cortam. Os cortantes produzem as lesões incisas. Aí tem a navalha, tem a faca, tem o papel, tem o capim, navalha. E por fim, as lesões produzidas pelos instrumentos que furam. As lesões punctórias dos instrumentos perfurantes. Mas atenção, porque agora voltando de trás para frente, as lesões punctórias são aquelas produzidas pelo instrumento que fura e tão somente afasta as fibras do tecido. Não pode rasgar. De forma que quando eu produzo uma lesão e tiro, a lesão não vai ficar como a secção transversal do instrumento no caso circular. Ela fica em forma de casa de botão, em forma de olho. E esse olho vai ser na horizontal ou vai ser na vertical? Depende da posição das fibras do tecido, e se for uma região de confluência ela vai ser estranha, e se for um órgão com várias camadas com fibras dispostas de formas distintas, as lesões também acompanharão as fibras de cada camada. Lesões punctórias não tem muito o que falar, é muito importante para toxicofilias e constatação de atendimento médico hospitalar. Voltando agora para as feridas incisas. As feridas incisas, fantástico, né? É um gume deslizando. Então, olha só, se eu tenho aqui a superfície do corpo, ó, o perfil dela vai ser assim. Ela desce rápido e depois vai subindo bem lentamente, de forma que ela é assimétrica. Ela se aprofunda num momento inicial de forma mais intensa e vai perdendo profundidade de forma mais gradativa. E com isso, ao olhar por cima essa lesão, ela não é como o livro diz, né, que é totalmente simétrica. Não, ela vai ser mais afastada, vai ter seus bordos mais afastados na região em que ela seja mais profunda. Naturalmente, esse afastamento vai depender da perpendicularidade da incisão em relação às linhas de tensão. Feridas incisas e bordas exatamente delineadas, com uma ótima coaptação. Não é à toa que o cirurgião abre o corpo com o bisturi em lesões incisas. Ele não abre com porrete, porque senão ele teria feridas contusas. Agora vamos para as lesões contusas. E agora você tem que ficar atento, porque eu tenho uma variedade gigante. Então, se eu pego um lápis, não é, pequeno, e bato na testa de uma pessoa, eu posso produzir uma lesão. E a natureza do instrumento será a mesma de uma árvore, um eucalipto, caindo na cabeça dessa pessoa. Então vamos devagarzinho. A primeira que a gente tem que lembrar é a rubefação. Então vamos fazer o seguinte, já vamos entender a rubefação junto com o edema melhor. Ambos são fenômenos vasculares, então depende da pessoa estar viva. Perfeito, só acontece no vivo e quando o presente prova que estava vivo. Para a gente relembrar, está aqui o vaso, ok? Eu estou falando dos esfíncteres pré-capilares, né? Isso vai ter a repercussão nos capilares. Então é o seguinte, edema, ao contrário. Rubefação é uma vasodilatação. Não, o vaso não rompeu. Só aumentou de volume e por translucidez. Vou fazer um aqui, ó. Não é? Ó, tá? Vai ficar vermelho, ó. E já está ficando vermelho, ok? Tá certo?
Não, os vasos não se romperam. Pela lesão produzida, algumas células se romperam e liberaram substâncias vasoativas, e com isso produziu a vasodilatação. Vasodilatação, que pela translucidez cutânea eu vejo maior parte de sangue, mais vermelho. Agora, paralelamente, eu tenho uma alteração da permeabilidade capilar, com saída de líquido e aumento do volume externo. Esse é o edema. E atenção, toda lesão, qualquer que seja no vivo, necessariamente vai estar acompanhada de edema e de rubefação. Então essas duas ficam como um grupinho, é sempre bom estudá-las de forma conjunta. Tem um tipo de edema especial relacionado ao periósteo, que popularmente a gente denomina galo, não é? Que é a bossa, que pode ser serosa ou serossanguinolenta. Tem até a bossa do capto sucedâneo, que é do bebê que vai nascer, muito importante quando a gente vai analisar questões relacionadas à gestação e parto. Partindo para outra situação, quando a gente vai andar de skate, bicicleta e cai e arrasta, né, e tem um atrito da superfície da pele contra o anteparo, eu tenho uma escoriação. E esse nome é porque excorium, arrancou uma parte do couro. Mas não pode arrancar todo o couro, tem que arrancar só a camada superficial, deixando remanescente ao menos algumas células da lâmina basal. Aquela que faz assim, ó. E a gente sabe da lâmina basal, as células são gordinhas, são grandinhas, e vai subindo, subindo, subindo. Nessa pele aqui, o epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado. Se eu pego bem superficial, nem sangue sai. Se eu tiro alguns topos da camada de Malpique, que também tem esse nome, aí eu tenho sim a crosta serossanguinolenta. Gente, escoriação não tem cicatriz, ok? Posso até ter uma hipocromia por algum tempo, porque a cicatrização, não posso falar cicatrização, tá errado, é reparo. O termo cicatrização não se aplica, porque se aplicasse, eu teria que ter ao final uma cicatriz, e não tem. Cicatriz é tecido fibroso, então a escoriação não leva a cicatriz. Muito importante que eu divida as escoriações em dois tipos. As escoriações em placa, onde é uma região contínua, e as escoriações em pincelada, em alusão aos pelos de um pincel, como a tinta estivesse acabando. Se a escoriação é pincelada, necessariamente a superfície contra a qual o corpo se atritou era rugosa. Mas quando é em placa eu não posso falar nada. Porque mesmo a superfície rugosa pode produzir uma escoriação em placa se eu continuo e eu tenho uma coalescência entre elas. E cuidado, porque a superfície lisa também produz escoriação. Um vidro também produz escoriação. Um vidro, a parte bem retinha, né, da superfície vítrea, também produz escoriação. Muita atenção nas escoriações ungueais, porque aquela pele que está saindo parte dela fica debaixo da unha do agressor. E eu posso demonstrar então que houve contato. Não vou provar com isso que fulano matou Beltrano. Eu posso provar que teve um contato prévio. Esta é a escoriação. A gente já parte para um parzinho também, que é bom que seja visto junto, que é a equimose com hematoma. Hematoma é tumor de sangue. Então é preciso que o sangue saia e forme uma neocavidade, uma continuidade lacustre. Isso é possível com vasos mais calibrosos, que tenham pressão. Porque se forem vasos pequenos, eu vou ter uma equimose, pouca quantidade que sai e infiltra as malhas do tecido. Uma equimose não é visível ao raio-x, não é visível à ultrassonografia, enquanto o hematoma o é. Eu não consigo drenar com a seringa e uma agulha uma equimose, o hematoma eu consigo. Quando alguém fala que uma pessoa foi espancada e ficou com hematomas pelo corpo, provavelmente ela está se equivocando, porque o termo correto seria equimose. E que cor tem a equimose? É a cor do sangue. E qual sangue? O venoso ou arterial? Filho, o sangue que vaza é o arterial, o venoso tem pressão. Então ela inicia-se com o sangue oxigenado, vermelho. Mas o sangue vai ficar parado. E aos poucos ele perde oxigênio. E aí ele se torna azulado. Então você vai ver que a equimose muda de cor, mas cuidado, porque esse calendário não é tão rígido assim. E depois disso ela vai sofrer um processo de metabolismo, aí vai passar por várias cores. Não é? Então ela começa vermelha, passa para o azul, aí se você quiser botar um roxo, fúcsia no meio, violeta, você fica à vontade, né? E depois ela passa para o verde, amarelo,
até desaparecer. Muito cuidado, porque o imbecil, ele vai, nossa, tem um hematoma no olho. Aí você chega bem pertinho dele e fala assim, olho é lá dentro, aqui ó é pálpebra e não é hematoma, é equimose. Então não é hematoma no olho, é uma equimose palpebral. Lembrando que as equimoses palpebrais superiores podem estar a indicar uma lesão craniana, especialmente na fossa cerebral anterior, tem até nome, tão importante, lesão do guaxinim. Então a equimose muda de cor, é muito bacana e afinal ela vai ser reabsorvida e ninguém vai morrer com isso. Mas, atenção, evoluindo ainda nas lesões contusas, eu posso ter o rompimento da pele, a ferida, porque ferida é o rompimento completo da pele. Por isso que vai ter a ferida incisa, incisas são sempre feridas, né? Então quando você bate um pau, eu vou bater aqui na minha testa, porque tem um osso por trás para servir de anteparo, então vai rasgar. Qual é a característica? Bordas anfractuosas e às vezes, como a gente já viu, rompe uma estrutura inferior a uma outra, naturalmente superior. Então, né, fazer o parzinho, né? Essa parte que não se rompeu constitui uma ponte entre uma margem e a outra, e a gente denomina de ponte de tecido. Ainda evoluindo mais, eu posso ter fraturas, tanto fraturas ósseas quanto dentárias, e com suas classificações simples, em galho verde, no caso de crianças, cominutivas, abertas, fechadas, e assim como luxações. Lembrando que luxação e entorse é quase a mesma coisa, com relação articular. O entorse é uma expulsão além do normal, geralmente limitado pela própria cápsula ou ligamentos, e a luxação é um afastamento das superfícies articulares. E avulsões dentárias. Vamos voltar um pouquinho aqui para um capítulo importante, que é a questão da fratura dentária. Como é que eu sei que uma fratura dentária é recente? Ora, é só imaginar o que acontece ao longo do tempo, permanecendo uma fratura na boca. Primeira coisa, as bordas, que inicialmente são cortantes, se arredondam. Segundo lugar, a superfície de fratura, ela acaba por se pigmentar, a superfície. Mas a dentina exposta também vai ter uma pigmentação intrínseca através da migração dos pigmentos pelos tubos dentinários. E por que não também analisar a formação de dentina reacional? Porque agora os odontoblastos estarão mais estimulados pela exposição da dentina. Então é muito importante saber analisar cronologicamente as lesões dentárias. Ah, mas eu perdi o dente aqui na agressão. Você vai olhar assim, olha, esse dente até podia estar na sua boca, mas foi uma limpeza. Porque pelo que eu vi, ele estava suportado apenas lá pelo ápice quase. Porque o problema periodontal. E aí quando você vai fazer o exame, você vê que tem um alvéolo aberto, você vê que já está quase epitelizado. Porque é isso que acontece com um dente com problema periodontal. Então vamos cortar o vídeo agora e já a gente volta com os disparos de arma de fogo.